Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar organizado aqui pelo Grupo Fertimais. Agradeço a presença de todos vocês, né, que reservaram um tempo para estarem aqui conosco. Meu nome é Lucas Silva de Santana, sou acadêmico do curso de Agronomia pela Universidade Federal da Grande Dourados e também sou aluno voluntário do Grupo Fertimais. Para quem ainda não conhece, o Grupo Fertimais ele é um projeto de extensão que tem o objetivo de difundir conhecimento nas áreas de fertilidade e adubação do solo, sendo que o grupo ele é coordenado pela professora Elisângela Dupas e também nós contamos com o apoio da Yara Fertilizantes, representada pelo Michel Soares e a Rafaela Santana. Mensalmente, nós temos um encontro aqui no YouTube, então para que vocês possam acompanhar a nossa programação, sigam nós nas redes sociais, como aqui no próprio YouTube, e também no nosso Instagram, que está na descrição da live. Então, hoje, no webinar de hoje, nosso tema será geração de dados e a aplicação de ferramentas digitais na agricultura, que será ministrado pelo engenheiro agrônomo Eduardo Rodrigo Manfred. Bom, então agora estarei convidando o nosso palestrante e fazendo a sua apresentação. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Lucas? Tranquilo? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, então o Eduardo, ele possui graduação em agronomia pela Universidade do Oeste de Santa Catarina e atualmente está cursando produção vegetal na Exalc. Há 10 anos, ele vem atuando na área de agricultura de precisão, onde conduziu projetos no Mato Grosso em grandes players do agronegócio. Tem expertise em análise de dados de máquinas e equipamentos, prescrições à taxa variável, fertilidade de solo, recomendações agronômicas para a nutrição de plantas nas culturas de soja, milho e algodão. Atualmente, ele é responsável pelo suporte às decisões agronômicas, coordenando projetos de agricultura de precisão na Ciarama Máquinas John Deere de Ponta Porã. Antes de passar a palavra para o Eduardo, eu gostaria de deixar um recado, né? Caso surja alguma dúvida ou comentário, envie aqui no nosso chat, que ao final da apresentação, nós iremos realizar uma sessão de perguntas e respostas com o palestrante. Bom, então, sem mais delongas, agora passo a palavra para o Eduardo. Boa noite, pessoal. Satisfação enorme estar retornando aos eventos da Fertimais, esse bate-papo de conhecimento e troca de informações. Queria agradecer de coração o time da Yara, o Lucas, o Matheus, o Michel. Agradecer também a professora Elisângela Dupas. A gente fez a primeira palestra com ela faz uns 3 anos, teve muita troca de informação, e é um prazer imenso estar com vocês para falar sobre dados, agricultura digital e agricultura 4.0. Só vamos testar o áudio, Felipe. Lucas, você está me ouvindo bem aí? Tudo certo, Eduardo. Conseguindo ouvir você tranquilo. Ok, então. Então, pessoal, hoje a gente é um bate-papo muito rápido. Eu preparei um material bem bacana para a gente poder discutir alguns dados, O nome da palestra aqui já diz geração de dados e aplicação das ferramentas digitais na agricultura. Então, o que é a primeira imagem que vem na nossa cabeça? Todos os dados que a gente extrai, eles têm que ter uma aplicabilidade para que possa gerar valor, para que possa gerar mais produtividade, mais economia, mais rentabilidade. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui de trabalhos que nós já estamos fazendo. Vocês podem perguntar à vontade no final. Eu vou conseguir transmitir alguma coisa para vocês. Tranquilo? Vamos em frente, então. Todos nós temos um conceito, A empresa que eu trabalho hoje, Ciarama Máquinas John Deere. Eu queria dizer que eu sou apaixonado pelo setor de agricultura de precisão. Faz mais de 10 anos que eu estou atuando nessa área, sempre aprendendo, sempre inovando, sempre buscando aprender. A gente não sabe tudo porque a agricultura vem mudando muito, então a gente tem que estar sempre aperfeiçoando. E a empresa ela nos apoia nessa busca pelo conhecimento para sempre poder transmitir maior conhecimento aos colegas, aos engenheiros agrônomos, aos clientes,
para que a gente possa tomar mais decisões em cima desses dados que estão sendo levantados, né? E a gente tem um lema, que é o pacto, né? As vendas, agricultura de precisão, né? Comercial, talentos e otimização financeira, tanto a otimização financeira do nosso cliente também. Né? Então, esse lema é muito importante para nós e é o que rege aí todos os trabalhos que a gente faz na região. A gente leva essa frase aqui muito forte com a gente, tá? Então, eu queria começar, pessoal, mostrando que dados, eles não são nada sem um cérebro, né? Essa frase aqui é de um colega meu, até deve estar na live, o Ed Ciati, e ele fala que dados sem um cérebro são apenas uma pilha de informações, né? A gente precisa ordenar esses dados, estruturar, validar eles e explicar eles em uma história. Poxa, mas como assim vai criar uma história de dados, né? Então, os dados eles são transmitidos hoje via plataformas digitais, via máquinas. Vou estar apresentando alguns casos, mas eles precisam de uma equipe tecnificada, precisam ser validados. Nem todos os dados que nós recebemos ou que a gente vê que os clientes recebem, eles são confiáveis. Então, precisa de uma certa rigidez, certos critérios de interpretação para que você possa tomar uma decisão, né, a partir desses dados na agricultura. Então, por isso que já vem a frase dizendo, né, dados ordenados, estruturados, visualmente apresentados, é o que eu vou fazer hoje, né, o que eu estou buscando aqui com vocês, e explicados em uma história, né. Então, a revolução da agricultura, né, inicialmente aqui para dar um embasamento técnico, em 1900 começou com uma mecanização muito forte, né. Em 1950 a gente teve a era do melhoramento de agroquímicos, né, tanto nas culturas da soja, muito forte também na entrada do milho, safrinha nas regiões, MS Mato Grosso. 1980 foi uma década marcada pela biotecnologia, melhoramentos, variedades mais produtivas, produtos mais eficientes, né? Quando se fala de biotecnologia, a gente pode dar um amplo espectro aí no mercado de agricultura. E hoje, né, o que a gente vive? Agricultura 4.0, ou agricultura já 5.0, né? Qual que é a diferença de uma para outra? São a evolução da interpretação desses dados e do conhecimento aplicado que a gente tem com essas plataformas que hoje imperam no mercado para trazer esses dados para nós, né? Então, a gente fala aqui que as decisões, as tomadas de decisão na agricultura, elas estão cada vez mais profissionalizadas e elas são cada vez mais baseadas em dados, em números, em informações, né? Então, a gente acredita muito no poder dessa informação para os nossos clientes e para o mercado aí da agricultura como um todo. Tranquilo? Então, para onde a gente está caminhando com essa agricultura 4.0? Né? Uma agricultura tradicional que vinha do maior, mais forte, mais rápido, né? Com foco na operação, uma operação mais eficiente, e agora nós estamos indo por uma próxima fronteira, né? Uma evolução está acontecendo, começou com a agricultura 3.0, 4.0, agora já está na 5.0, né? Então, qual que seria essa próxima fronteira? Mais fácil, mais prático, mais preciso, mais autônomo, mais simples, né? E é o que a gente tenta fazer também com os dados, é tornar a comunicação com o nosso cliente, com o nosso parceiro e até internamente com a nossa equipe simples, né? O simples ele conquista a visualização simples, a tomada de decisão simples e o entendimento, né? Nós estamos aí numa era que está ocorrendo muita transição familiar em algumas fazendas, e isso é muito importante para os mais jovens adeptos, né, a essa tecnologia, que estão buscando mais informações de qualidade, mais informações de campo. Então, é a próxima fronteira, ela já está acontecendo, e a gente está, com certeza, tentando acompanhar isso para poder sempre melhorar e evoluir também no nosso conhecimento. Não poderia deixar de falar de uma coisa muito importante, pessoal, que é a LGPD, né? Entrou em vigor a início muito forte. Então, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vocês devem estar se perguntando,
Então, o pessoal da Fertimais pediu para mim comentar um pouco, né? Lei de proteção de dados. Para onde vão esses dados? Qual que é a segurança das plataformas, né? A informação, ela sai da fazenda e ela vai para uma nuvem. Como que é feita essa integração? Então, é sempre muito importante trabalhar com plataformas que têm um contrato de confidencialidade de dados. Vocês, consultores, engenheiros agrônomos, empresas que trabalham, tenham um contrato de confidencialidade com os clientes, para que a gente possa usar esses dados de uma forma positiva para conseguir produzir melhor, para conseguir otimizar a produção. E esse é um caminho também que a gente está trilhando muito forte, né? Aqui tem até uma árvore que mostra todas as regras, né? E as penalidades rígidas da vazamento de dados, riscos, né? Então a gente tem que estar de olho, não poderia deixar de falar e na LGPD, porque é uma coisa muito séria e muito importante, beleza? Então, o pessoal pediu para mim iniciar com dados meteorológicos, né? A gente passou por várias revoluções agora falando de dados de clima, tá? Primeira revolução foram estações meteorológicas de produtores. O pessoal tentou conectar essas estações, atingir dados e fazer uma integração delas para conseguir visualizar, né, para frente, qual que seria a previsão, né, desses dados. A segunda revolução muito forte da meteorologia, falando de dados meteorológicos, foi a inteligência artificial atrelada à melhoria da previsão climática para uma certa localidade, ou seja, eu tinha uma coordenada geográfica, uma fazenda, um talhão, um ponto, eu já conseguia ter uma previsão, né, olhando para frente. Vai chover, não vai chover, vai esfriar, vai dar geada. Então, a gente sabe que a fazenda do nosso cliente é um campo, é uma indústria a céu aberto. E existem vários fatores externos que fica muito difícil e praticamente impossível controlar. Então, a tecnologia de dados também vem para otimizar esse lado, né? Terceira revolução, radares meteorológicos integrados, né? Ou seja, o radar meteorológico, ele é um pouco diferente de uma estação meteorológica, ele consegue ter uma amplitude muito maior porque ele emite uma onda eletromagnética. Então, a quarta revolução dos dados meteorológicos é o que está acontecendo nessa nova fronteira, que seria um cruzamento do machine learning, certo? E as anomalias dos oceanos como preditores de chuva, né? Laninha, El Ninho. Então, nós temos aí uma certa revolução quando se fala de dados meteorológicos, que começou lá na década de 1980 muito forte e veio construindo. E não vai parar por aí, né? Os estudos estão cada vez mais aprofundados, a gente consegue ter um clima bem assertivo, e isso é importante para garantir as produtividades das culturas nas determinadas épocas de plantio, tá? Então, aqui eu tenho só um comparativo, não tão falando de previsão, mas de dados históricos de uma determinada área. Então, isso aqui na minha esquerda é uma imagem, um relatório de um dado histórico de chuva, que eu consigo extrair numa das plataformas que a gente usa para agricultura de precisão. Eu consigo pegar uma área, por exemplo, e olhar 10 anos do histórico de chuva médio, tá? É um histórico de chuva médio, baseado em temperatura, precipitação, nessa área chove bem, como que é os intervalos, né, de chuva nessa área. Então a gente consegue fazer um estudo retroativo dessa área, se ela viabiliza safrinha, que cultura que eu vou plantar, qual que é a altitude, né, qual que é a temperatura dessa área. Então você consegue fazer um planejamento muito mais assertivo. É aquilo que eu falei, é interpretar o dado e transformar ele numa informação, né? Construir isso junto com o cliente, com o parceiro, com o consultor, para que você consiga tomar uma decisão mais assertiva em função daquela área, né? E na minha direita aqui eu tenho o oposto, né? Seria uma previsão climática, uma previsão semanal, olhando para frente, como está, né, o clima agora, o histórico e a previsão. Aqui é uma plataforma da Drooklyn, isso aqui é até uma plataforma de aplicativo via celular, que ela consegue, dentre outras tantas plataformas, né, que existem no mercado, só peguei uma imagem visual de uma para poder exemplificar para vocês, né? Então, hoje o cliente ele tem na palma da mão, a partir de uma instalação de uma antena, de uma estação meteorológica na fazenda,
ele consegue ter acesso a essas informações e assim tomar decisões em cima de plantio, né? Tem algumas plataformas já que já estamos trabalhando índices pluviométricos por talhão, é o caso de algumas grandes fazendas que precisam desse controle para ver onde eu vou começar a plantar, né, as primeiras áreas plantadas para conseguir viabilizar um milho safrinha. Então, vocês estão percebendo que tudo que eu estou falando nessa apresentação é baseado em dados, é baseado nesse estudo de dados, né? Tanto histórico, é muito importante também olhar nos retrovisores, né? Olhar o histórico, para depois poder olhar para frente. E é assim que vem sendo construída esses modelos matemáticos de predições ou previsões climáticas que hoje estão bem assertivos, tá? Aqui um exemplo do machine learning que eu comentei antes, né? As máquinas hoje, um exemplo de um pulverizador da John Deere já vem integrado com o sistema da Revolução 4, que seria das máquinas integradas, né? Com o sistema de meteorologia. Então, por que eu preciso disso? Para mim definir uma operação que é muito importante na agricultura, se não a mais importante de todas, que é a pulverização, né? Velocidade do vento, direção, temperatura ambiente, né? Temperatura do ar, tem algumas outras informações como o delta T que ela traz para conseguir fazer cálculos, né? Então, as máquinas já estão vindo integradas com os atributos meteorológicos para mim conseguir tomar uma decisão mais assertiva, né, em função da fazenda, junto com o cliente e conseguir direcionar, tá? Então, falando um pouco das plataformas digitais, né, a maioria das plataformas digitais hoje do mercado, eu trouxe aqui uma visão bem geral, são várias plataformas que existem hoje, cada uma com a sua finalidade, todas elas vão trazer algum tipo de dado muito importante para que seja transformado numa informação. Então, a maioria dessas plataformas que vocês vê aqui à minha direita de agricultura de precisão para amostragem de solo, raiz, folhas, né? Algumas plataformas que vão ter os famosos NDVIs ou NDRS, não vou entrar em muitos detalhes técnicos, mas são imagens de satélite que transmitem esses índices de vegetação periódicos, tá? A maioria das plataformas elas trabalham com satélites gratuitos, que é o caso do Sentinel-1 e Sentinel-2. Algumas plataformas mais avançadas trabalham com satélites com imagens pagas. Então, através dessas imagens, a gente consegue ter um reflexo muito positivo da qualidade da informação e ver como que está a lavoura naquele estádio. Consegue interpretar um índice maior ou de menor biomassa, né? Em cima desses atributos, tem plataformas que fazem a parte de monitoramento de pragas, doenças, a parte de telemetria de máquinas está entrando muito forte no mercado, mais em frente eu vou apresentar a plataforma que nós utilizamos para fazer essa gestão, e algumas plataformas aqui, né, Devantes e gestão de dados, né, seriam voos Devantes para adquirir várias informações que estão sendo interpretadas do campo. Então, vocês podem notar que são muitas plataformas digitais, algumas multinacionais também têm as suas plataformas para poder levar ao cliente. Todas elas vão trazer um nível de informação específico, né? Algumas plataformas já têm uma integração entre si, ou seja, esses dados, que é o que a gente está falando hoje, conseguem transitar entre as plataformas e fazer esse cruzamento de informações para tornar aquilo que eu comentei antes, mais simples, mais prático, mais fácil de visualizar, né? Trazer os números mais rápidos para o cliente poder tomar uma decisão em tempo real e, de repente, mudar o planejamento dele em função da agricultura como um todo, tá? Então, a plataforma que nós usamos chama Operation Center, né? Essa plataforma ela é do cliente que ele possui uma máquina John Deere. Todo cliente que possui uma máquina John Deere, ele tem uma conta no Operation Center e ele pode fazer esse estudo de dados. Vocês vê, essa aqui é uma fazenda que a gente está trabalhando
há bastante tempo, que é de um cliente nosso. E essa fazenda, nós temos um projeto chamado Fazendas do Futuro. É um projeto que a gente lançou, todas as máquinas estão conectadas através de um sistema chamado JD-Link, né, que nada mais é do que um MTG com um chip 4G, e esse chip 4G fica transmitindo dados, né? Como vocês podem ver abaixo, todos os dados, todas as camadas de preparo de solo, semeadura, aplicação, estão ordenadas em uma linha histórica do tempo para que eu consiga acessá-las e poder interpretar esses dados, né? Dificilmente, num projeto, num estudo de dados, você vai avaliar todas as operações, 100% dos dados, mas dependendo da época do ano, se a gente quiser pegar alguma informação específica, a gente sabe que ela está lá, né, nessa linha do tempo. Então, o Operation Center, ele está sempre atualizando, né? Cria esse banco de dados de todas as operações. Essas máquinas que vocês estão vendo são pulverizadores, são tratores e são colheitadeiras que estão conectadas com esse sistema JD-Link, que tem esse chip 4G que fica comunicando dados, né? Nós somos um ponto muito importante que eu gostaria de comentar, nós somos muito privilegiados aqui na região da fronteira, do Mato Grosso do Sul, em geral, por ter sinal de celular muito fácil. Então, vem agora uma tecnologia 5G, né, já está sendo testada, já está sendo validada para a questão de amplificar, de ampliar e tornar mais rápido e mais fácil esses dados, tá? Mas nós somos muito privilegiados por ter um sinal de celular. Em algum momento do dia, essa máquina ela vai pegar sinal e vai comunicar e vai trazer esses dados que a gente tanto busca, né? Quais são esses dados? Dados de plantio, dados de operações de pulverização, mapas de colheita, né? E outras informações que a gente vai estar estudando, vai estar fazendo essa interpretação e vai estar dando essas devolutivas para o nosso cliente, para o nosso parceiro e para o consultor que está dando a consultoria na área, para poder ter acesso, né, a esses dados e tomar aí a melhor decisão em cima deles. Então, para vocês terem uma explanação, se a máquina não está com essa tecnologia, não está predisposta, né, algumas máquinas novas já vêm com tecnologia e algumas máquinas é necessário fazer a instalação desse equipamento. E tem máquinas, claro, que não são predispostas, a gente vai para o método raiz, que é o pendrive. A gente consegue importar uma informação via pendrive, fazer o uso desse dado, fazer a filtragem, né, na nossa plataforma, para poder inserir esse dado com segurança e poder tomar decisões aí mais assertivas, em cima de dados confiáveis, né? Dados confiáveis é uma frase que vocês vão ouvir bastante aí no decorrer dessa apresentação, né? Então, a máquina hoje, ela está muito tecnológica, ela já está trazendo vários dados em tempo real para o operador, e também, se ela estiver conectada, ela está sendo visitada, sendo visualizada pela nossa equipe de profissionais. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma máquina conectada, tem um iPad, tem um aplicativo chamado Connect Mobile, ele consegue fazer a integração desses dados em tempo real e mostrar várias informações do plantio, da velocidade, da deposição de sementes ideal, da taxa aplicada, comparar o planejado com o aplicado. Por que isso? Porque a gente sabe que na agricultura não pode haver erro, né? Depois que você plantou, não tem como reverter esse processo. Então, isso aqui é muito sério, pessoal. Conseguir acertar para que obtenha altas produtividades, conseguir ter acesso à informação. Às vezes a gente recebe também vários dados que a gente emite alertas para os clientes e consegue fazer essa visualização e tomar essa decisão aí junto com o consultor ou com o cliente. Então, eu quis trazer aqui para vocês, né, um exemplo de um plantio que está trazendo dados de plantio, de velocidade, de semente depositada. Então, isso aqui é muito importante. Como essa máquina está conectada,
não poderia deixar de falar também dos relatórios de desempenho dessas operações, né? Ou seja, a saúde da máquina, como está o consumo de combustível, como está a parte elétrica, o período diesel consumido, o consumo médio. Então, são várias informações. Aqui não vou me atentar às minúcias de um relatório modelo desses, para não poder alongar aqui o nosso bate-papo. Mas hoje, em resumo, a gente tem acesso a uma série de informações, né, de combustível, de alertas, e a gente consegue fazer o envio desses relatórios semanalmente para que a gente possa estar a par do que está acontecendo, ver se essa máquina está consumindo, ver se o modelo de máquina está consumindo dentro da média das outras, dos vizinhos, né, como a gente fala. Então, isso aqui é muito importante, essa transmissão de dados que a máquina comunica, né? Mas como eu falei no início dessa palestra, os dados sem o cérebro, eles são apenas uma pilha de informações. Então, esses relatórios passam por uma equipe de profissionais muito tecnificada e qualificada para que isso seja interpretado e a gente consiga dar uma devolutiva para o nosso cliente, né? Nada mais do que são dados que vão ser estudados e vão direcionar o nosso cliente para um consumo de combustível, para um alerta, para uma configuração dessa máquina, um lastreamento, para conseguir direcionar. Então, percebam vocês que a máquina ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um atributo de um olhar mais crítico e um olhar mais clínico, né, para que eu consiga direcionar e usar esses dados de uma forma positiva e poder interpretá-los. Beleza? Como eu falei lá no início, o que a gente busca é o quê? O uso integrado da máquina, dos softwares e dos dados, para que a gente consiga aumentar a produtividade, reduzir os custos operacionais e manter uma qualidade de todas as operações, não só do trabalho que está sendo desempenhado, né? Então, para onde vão esses dados? A máquina está comunicando, trazendo dados, as plataformas digitais estão trazendo dados. Esses dados ficam armazenados de uma forma muito segura na nuvem, né? Eles podem ser acessados, como vocês podem ver, pelos aplicativos dos celulares dos nossos clientes que têm um acesso específico, e também esses dados podem ser conectados com plataformas terceiras, né, de parceiros. Então, eu consigo fazer uma comunicação hoje, por exemplo, de um mapa de colheita com uma outra plataforma que vai fazer uma amostragem georreferenciada em cima daquelas manchas de produtividade. Eu consigo obter um voo de drone, determinar zonas de manejo da aplicação e fazer uma integração dessa plataforma para mim poder enviar esse arquivo para a máquina. Então, hoje, essas integrações, né, dessa nuvem de dados, ela ocorre de uma plataforma para outra por meio de uma API, né? Tendo a API de uma plataforma, esses dados que a gente está conversando, eles conseguem transitar de uma plataforma para outra, ou seja, ocorrem as integrações para que eu consiga fazer um melhor estudo utilizando o dado de uma plataforma para ser prescrito em outra plataforma. Então, vejam vocês a importância dessa integração de dados, não só de uma plataforma padrão, que vai armazenar os dados, mas também de plataformas agronômicas parceiras para que eu consiga usar esse dado, validar ele, fazer uma filtragem, fazer uma validação visual e transformar ele numa informação, numa prescrição agronômica, enviar essa prescrição para a máquina ou poder apresentar ela para o nosso cliente. Então, isso já está ocorrendo, essa integração já existe aí com várias plataformas parceiras que integram entre si e usam esses dados aí de uma forma positiva para conseguir um aumento de produtividade, uma otimização nas operações, talvez até uma economia, né, de insumos. Então, nada mais importante do que correlacionar os dados. Eu não sei se vocês já viram essa frase, mas buscar a correlação de um dado para o outro, né? Buscar o dado de uma plataforma e conseguir cruzar com o dado de outra plataforma, né? Correlacionar para ver se existem evidências nesses dados, né? Então, eu trouxe aqui de uma forma bem prática, né? Um NDVI de um talhão,
onde ele me mostra um menor potencial nessa parte em vermelho e um maior potencial vegetativo nessa parte mais baixa. Então, nada mais é do que potencial de biomassa, né? Não vou entrar em detalhes muito técnicos de como interpretar um NDVI, a gente pode fazer isso em outro bate-papo, porque é uma coisa muito específica. Mas esse NDVI ele é trazido por uma plataforma, tá? E eu tenho outra informação aqui, que é a elevação da área. Então, essa elevação é um dado trazido pela máquina, porque a máquina passou na área e ela conseguiu comunicar esse dado de elevação para mim poder construir algum estudo, conseguir construir alguma prescrição, né? A gente vê uma diferença de elevação nessa área. Será que isso tem relação com o quê? Com textura do solo, com manchas de solo, com NDVI, com pragas? Então, é muito importante ter essa correlação de dados para que eu consiga fazer um estudo, né? E quando se fala de correlação de dados, eu não posso deixar de falar dos mapas de colheita, né? Esses mapas de colheita, pessoal, é muito importante, mas muito importante mesmo, que a máquina esteja calibrada, otimizada, preparada para poder realizar um mapa de colheita de qualidade, né? À minha esquerda eu tenho um mapa de uma safra, à minha direita aqui eu tenho um mapa de uma outra safra. Vocês podem ver que o mapa está incompleto, né? Porque com certeza essa máquina era de alguma outra marca, multimarcas, ou o cliente teve algum problema e não conseguiu gerar esse mapa de colheita. Porém, como a gente já estava acompanhando, eu consegui fazer um cruzamento de uma safra, ainda pegar a informação da outra safra e ver que algumas manchas de produtividade, elas estavam correlacionando com o NDVI. Esse NDVI aqui é a cultura da soja, tá, pessoal? Esse mapa de colheita aqui é da cultura do milho. Então, a gente vê que isso correlaciona, tá? De uma forma muito simples visualmente, né? A gente, com certeza, expressa esses dados em números depois, né? Quanto que é o mínimo, quanto que é o máximo de produtividade, mas de uma forma visual há uma correlação. Então, quando eu busco uma correlação entre as várias plataformas e as várias ferramentas, eu consigo construir, por exemplo, uma análise de solo em cima dessas variáveis, em cima dessas anomalias, né? A gente que é apaixonado em dados, a gente fica se perguntando por que está colhendo menos? Por que essa mancha? O que está acontecendo nessa área? A gente fica com sede de tentar resolver esse problema, né? Seja configurando uma máquina, otimizando ela para diminuir perdas, ou seja, para buscar essas anomalias de uma forma mais intuitiva, fazendo uma análise de solo. Então, aqui na minha direita eu tenho um mapa de cálcio, por exemplo. Então, a gente consegue descobrir de uma forma prática e simples por que a soja vem apresentando aquelas manchas e a cultura do milho também continua apresentando aquelas manchas no mapa de colheita, né? Eu não quis colocar legendas nem escala aqui para não tornar muita informação, mas de uma forma prática a gente vê que a gente tem níveis baixos de cálcio, né, onde tem essas manchas, tanto na produtividade de uma cultura, quanto no NDVI de uma cultura antecessora. Então, isso aqui é muito importante, pessoal, correlacionar os dados de uma plataforma com a outra, tá? Fazer esse estudo de uma forma integrada para conseguir construir uma prescrição, né, uma sugestão, ou de repente até uma recomendação para um cliente para que ele consiga resolver esse problema, né? Então, trabalhando todos esses dados que vocês viram, né, o que é possível hoje? É possível fazer essa correlação de uma forma a fazer a otimização desses insumos, né? Trago aqui um outro exemplo de um dado trazido pela plataforma, que seria o NDVI da cultura do milho, né? Eu coloquei de última momento aqui na apresentação, porque eu achei bem bacana essa correlação com o mapa de fósforo, né? Então, a partir de todo esse cruzamento de dados, né, eu sei que são muitas cores, são muitos números, mas de uma forma visual, fica muito fácil de vocês ver qual que é a interpretação de tudo isso que as plataformas trazem para nós hoje. Então,
A gente consegue pegar o NDVI da cultura do milho, comparar com uma análise de solo de um determinado nutriente e falar, olha, eu acredito que essa produtividade, esse potencial produtivo, ele está sendo afetado pela deficiência de um nutriente específico, tá? Então, a gente faz essa otimização da cultura, da prescrição em taxa variável de uma forma muito prática e simples e muito rápida, né? E a gente vê aí o preço das commodities subindo, levando custos, então nada melhor do que eu pensar numa prescrição em taxa variável para conseguir otimizar esses recursos dentro de uma mesma área, né? Um dos grandes objetivos nossos é o quê? Aplicar a dose certa no lugar certo, em cima da informação correta. Porque aí, com a soma de todos esses fatores, do plantio bem feito, da otimização, das operações, eu vou ter uma otimização dos recursos em uma mesma área e vou ter uma consequência que é o aumento da produtividade, né? E também consequente o aumento de rentabilidade. Então, esse conceito de aplicar no lugar certo, de sustentabilidade, está sendo muito forte esse ano por conta do preço das commodities. Vou ter que se sentar e poder interpretar essa informação e usar ela de uma forma positiva para poder mostrar essa otimização de recursos em uma mesma área. Eu teria aqui mais de 100 casos de exemplos de otimização, de prescrições, mas eu quis pegar esse porque ficou bem visual, né, a deficiência aí de fósforo na área que ocasionou um baixo potencial vegetativo na cultura do milho, né? Talvez por alguma correlação da forma de absorção desse fósforo, a gente teve intempéries agora na safrinha, esse ano, né, faltas de chuva, então existem algumas informações que ficam muito evidentes quando você para olhar, ter esse olhar atencioso e crítico para conseguir interpretar e fazer uma devolutiva para que esse dado seja transformado na informação e ele tenha aplicabilidade, né? Colecionar e estudar os dados, né, o que eu acabei de falar. Então, através dessas prescrições, que a gente chama, é possível fazer a otimização de insumos em uma área de uma forma que a gente consiga trazer um benefício muito grande. Quando eu falo de otimização de insumos na taxa variável, eu não vou aplicar menos insumo, eu não vou economizar, digamos assim, de uma forma drástica, mas eu vou aplicar no lugar certo, na quantidade certa, eu vou construir essa sugestão de aplicação junto com o cliente, e às vezes eu posso chegar aí a patamares exponenciais, falando na parte financeira, no planejamento da fazenda. Então, comparado, digamos assim, a essa informação da taxa fixa, né, que seria quase 600 toneladas, né, de calcário nesse talhão. Eu usei esse exemplo aqui porque é um exemplo comum, né? Todo produtor ele faz correção de solo, ele aplica calcário, então eu quis trazer essa informação específica para poder mostrar para vocês o nível dessa informação, o que a informação traz de benefício para nós quando você trabalha com os dados de forma correta. Então, aquele talhão manchado, aquele talhão que estava se mostrando deficiente em alguns nutrientes, foi feita uma prescrição em taxa variável e a gente conseguiu diminuir o custo aí de calagem nessa área aproximadamente aí R$30.000. Então, esse que é o objetivo, é trabalhar com os dados de forma financeira e positiva, é poder avaliar e poder fazer um estudo bem aprofundado, né, com os parceiros, com os clientes, com as consultorias da região. No final, aí, essa área vai ter um aumento de produtividade, não só falando em sacas por hectare, mas uma produtividade operacional, né, uma otimização e uma sustentabilidade aí na aplicação dos insumos, né? E como eu falei muito de prescrição e dados, né, através dessas plataformas digitais que a gente faz uso, a gente pode enviar essa prescrição em taxa variável pelo Operation Center, né, usando essa conectividade do JD-Link, para que essa máquina receba esse mapa taxa variável pelo sistema, né? Vocês podem ver da esquerda para a direita a pressão, com a variação de doses,
essa aplicação em taxa variável e o arquivo aqui sendo importado no monitor da máquina. Uma coisa muito rápida, simples, né? Então, o que a tecnologia hoje ela nos proporciona, tá? É fazer essa transição de dados de uma forma prática e simples, né? Então, eu coloquei até um vídeo aqui para poder exemplificar essa importação de dados pelo operador. Aqui tem um outro exemplo, né, do envio de uma prescrição também para a máquina, utilizando as ferramentas, né, utilizando a máquina conectada e essa tecnologia do JD-Link. Então, uma prescrição é criada juntamente à fazenda de um cliente, de uma área de pivô, uma aplicação, deixa eu ver aqui, de cloreto de potássio, né, vocês veem que a otimização do insumo na área ela é bem grande. Aqui é o arquivo importado por essa máquina, vocês veem como esses dados transitam hoje de forma prática e simples, né? E aqui na minha direita, o mapa já no monitor da máquina, né? Então, a gente tinha uma missão aí, início do ano, de fugir do pendrive, né? A gente queria usar ao máximo aí os dados, a conectividade, para poder não usar mais o pendrive. Claro que em alguns casos a gente ainda está usando, está direcionando a fazenda para uma tecnologia um pouquinho mais conectada, mas em algumas fazendas já estamos trabalhando dessa forma, enviando prescrições, enviando limites de área, enviando os projetos de sistematização para a máquina para conseguir fazer um plantio mais assertivo, uma pulverização mais assertiva, através desses dados, né, e da forma como eles se comunicam aí entre as plataformas, tá? Isso aqui é um estudo que o pessoal da Yara gosta bastante, né? Apresentei, a gente teve uma reunião na semana retrasada. Então, a informação ela não precisa vir só da plataforma digital, da plataforma agronômica, ela pode vir do campo também. Então, a gente com certeza faz muito trabalho de campo e usa muito esses dados para tomar decisão. Aqui eu trouxe um exemplo de uma avaliação operacional que a gente fez em uma máquina de um cliente nosso, onde a gente ganhou um rendimento muito bom operacional, avaliando a faixa de aplicação ideal para aquele determinado insumo. Até era um adubo 321-21, né, da Yara, a gente fez um trabalho em parceria. Então, aqui na minha direita, essa máquina ela estava conectada, então eu consegui acompanhar a velocidade, o consumo, né, litros por hora, a faixa da aplicação, eu consegui acessar o monitor dessa máquina, ver como estava a aplicação. Então, a tecnologia, a conectividade e essa transição de dados, ela vem para somar. Ela vem para realmente trazer um olhar mais agronômico, um olhar mais minucioso para poder direcionar a maiores resultados. E quando eu falo de resultados, também não é de produtividade, mas sim de uma eficiência operacional, né? Você pegar uma informação, conseguir ganhar 30%, 40% de ganho operacional, né, em uma janela de plantio que está cada vez mais curta, esse intervalo de aplicação cada vez mais curto, é muita coisa. Então, estamos fazendo bastante estudo nessa área operacional, trazendo dados para conseguir correlacionar com outras máquinas, obter critérios de avaliação, obter a maior eficiência possível para que a gente possa otimizar, né, todas essas máquinas dentro de um ciclo produtivo, né? Ou seja, estar presente no plantio, na colheita, nos tratos culturais, no preparo do solo e fazendo todo esse trabalho, né, junto ao nosso cliente e aos parceiros, consultores, empresas de consultoria, para que a gente consiga direcionar para altas produtividades, né? Nós estamos até com um projeto bem ambicioso em alguns clientes, nós queremos colher 100 sacos de soja e 200 sacos de milho, né? Já temos bastante informação, temos histórico, estamos fazendo um trabalho muito grande de dados, de interpretação de dados, né? Dados de chuva, dados de plantio, cruzando essas informações para conseguir atingir aí essa meta que foi imposta. Tranquilo? Aqui, então, como eu falei, esses dados eles não precisam
ele vir só de uma plataforma, são dados também de campo. O que a gente fez nessa área? A gente obteve dados de resistência do solo à penetração, ou seja, compactação, onde a gente fez algumas amostragens em cima daquelas manchas para realmente verificar se essa área estava compactada ou era só uma deficiência nutricional que estava aparecendo no NDVI e no mapa de colheita. Então, existem algumas análises investigativas que elas são totalmente de campo, né? Ou seja, tem que sujar a botina, tem que ir lá, tem que ter vários critérios bem definidos para que eu possa obter dados confiáveis, né? Então, aqui eu utilizei uma outra plataforma, né, digital, que a gente usa para fazer algumas avaliações específicas, né, em alguns trabalhos, e a gente conseguiu identificar que essa área aí ela estava de leve para compactada. Não era uma compactação tão alta, mas olhando o histórico e essas manchas de produtividade, a gente conseguiu tomar uma decisão, né? Aqui é uma compactação expressa em megapascal, né? Tinha alguns picos de compactação maiores no talhão, então aqui eu só estou trazendo uma informação prática e simples para vocês. Então veja a importância da interpretação desses dados, né? De conseguir levar para o cliente, olha, eu fiz análise de solo, eu realizei compactação, eu tenho uma imagem de satélite, eu tenho um mapa de colheita onde a máquina foi otimizada, calibrada, foi aferida, eu posso confiar 100% naquele mapa de colheita. Então, você trazer essa informação de uma forma prática é muito positivo, porque você consegue descobrir o gargalo de produtividade dessa área. Então, é isso que a gente preza e é nessa linha que a gente está seguindo. Então, através desses dados, a gente consegue tomar uma decisão junto com o nosso cliente, né? Vamos escarificar essa área, vamos fazer uma descompactação só nas bordaduras ou só nas manchas, né? Hoje já é possível criar uma prescrição para fazer uma descompactação somente nas zonas compactadas. Então, a gente consegue ir muito longe quando a gente tem dados confiáveis, e consegue fazer a integração dessas plataformas, né, que trazem todos esses dados de uma forma compilada, para que a gente possa ter essa aplicabilidade que eu tanto falei, né? Pessoal, agradeço muito, foi um bate-papo bem rápido, até me avisaram do tempo aqui, acredito que eu estou dentro ainda do tempo, mas eu quis trazer uma coisa bem dinâmica, né, bem fácil, para que vocês possam entender de uma forma prática, simples e visual, a importância, né, da geração de dados e as ferramentas digitais na agricultura moderna, na agricultura 4.0. Né? Independente da plataforma que você utiliza, independente da amostragem de solo, se vai ser por zona de manejo, se vai ser grade amostral, se vai ser pontos direcionados em cima de anomalias, né? Sempre trabalhar com dados confiáveis, fazer filtragem de dados, fazer uma interpretação, fazer uma correlação entre as plataformas para conseguir usar essa informação de uma forma que ela alavanque menores custos, ela consiga otimizar um insumo numa área em taxa variável, né? Consiga trazer um histórico de chuva assertivo para que eu possa tomar uma decisão, de repente, de um arrendamento de uma área junto com o meu cliente, eu consiga tomar uma decisão se eu vou plantar ou se eu vou esperar chover. Então, é aquilo que eu falei no início e vou deixar muito forte, né? Que os dados sem um cérebro, eles são apenas uma pilha de informações. Então, eu queria agradecer novamente, né, a oportunidade de levar. Com certeza, em outros temas, a gente vai poder abordar questões mais específicas. Espero ter atendido assim, a expectativa do que me foi proposto, né, dos temas que era para ter abordado nesse bate-papo. E eu vou passar agora a palavra para o Lucas, acredito que já tem perguntas aí no chat, o pessoal está perguntando. Vou passar a palavra para o Lucas, então. Excelente apresentação, Eduardo, né? Nós do Grupo Fertimais que agradece você, né, por ter trazido aí essas informações de qualidade, né, que com certeza foi muito enriquecedora e que agregou muito aos nossos ouvintes. Então, né, agora vamos para a sessão de perguntas e para quem não enviou sua pergunta aí durante a apresentação, pode também enviar agora. Nós temos aqui uma primeira pergunta, né, do Bruno.
Ele fala, qual o maior desafio hoje no Brasil para a implementação da agricultura 4.0? O acesso limitante à internet em áreas rurais pode ser um problema quando tratamos de uma tecnologia tão sofisticada? Bacana, parabéns pela pergunta, Bruno. Acredito que é a pergunta de mais profissionais também, quando se refere a essa questão da internet, do acesso e da transição dessa fazenda para a agricultura 4.0. Eu acredito que ser um limitante, sim, por questões de algumas fazendas não ter acesso a uma internet 4G na máquina, mas não que seja um problema, né? Porque algumas empresas hoje, inclusive nós da Serama Máquina já estamos desenvolvendo projetos, né, que vão ser implementados aonde o cliente possa ter a fazenda conectada, né, ou no Wi-Fi ou numa internet, digamos assim, mais local. Então, já tem projetos sendo desenvolvidos também por outras empresas, outras regiões. Nós que estamos no meio da agricultura de precisão, estamos sendo comunicados esses projetos que já estão dando certo. Então, não seria um limitante, sim, hoje, porque é alguma realidade de algumas fazendas, mas não um problema, porque essa tecnologia, com certeza, ela vai chegar para conectar uma máquina, para ter uma internet mais veloz na fazenda e conseguir trazer todos esses dados de campo ou de estações meteorológicas, né, falando de chuva, que vão estar em um perímetro específico e vão comunicar essa informação. Bacana, Eduardo. Aí nós temos outra pergunta do Bruno, né? Ele fala: a geração de dados obtida no campo, elas podem ser acompanhadas em tempo real, né? E se seria possível, né, ter uma demonstração? Me pegou desprevenido aqui na questão da demonstração, mas a gente até toma muito cuidado nessa expressão tempo real, né? O que é uma máquina em tempo real? Não é uma máquina instantânea, que nem eu e você estamos conversando agora, né? Existem algumas plataformas no mercado que já estão com essa velocidade de dados, onde você consegue ter uma visualização instantânea. Mas quando eu falo tempo real, o que eu quero dizer? É que é um tempo hábil de eu tomar uma decisão, de eu conseguir visualizar a telemetria da máquina e conseguir ver para onde ela está indo, o que ela está fazendo, o que ela está aplicando, em que velocidade ela está aplicando. Então, vai muito da interpretação, né? Visualizar uma máquina em tempo real é aquele tempo que você consegue tomar uma decisão para mudar, né? Aquela gestão, aquela operação que está sendo feita, né? Já dizia, né, que rapidez é velocidade e agilidade é mudança de direção. Então, é você ter uma decisão ágil, conseguir mudar aquilo que está sendo feito, seja parar a operação por um determinado período para corrigir. Tá? Então, não sei se eu expliquei muito bem, mas visualização em tempo real é o tempo de tomar uma decisão, né, digamos assim, imediata para conseguir mudar aquilo que está sendo feito. Tá? E a questão da visualização, o pessoal propôs até um desafio aqui, né? Já me mandou aqui no privado. Vamos ver se a gente consegue conectar uma máquina aqui para mostrar para vocês. Vamos ver o que eu tenho aqui. Tá conseguindo visualizar a tela aqui? Opa, sim, Eduardo, tá carregando. Tá. Pronto, já podemos ver. Então, eu acessei aqui bem rapidamente uma fazenda de um cliente nosso, onde a gente tem um trabalho. Essa máquina aqui, ela está conectada com a tecnologia JD-Link, né? Então, eu cliquei nela aqui, ó, ela comunicou a última vez às 5 horas da tarde. Então, agora são exatamente 19h54. Eu acredito que eu não consiga fazer o acesso, né, a esse monitor. Vamos ver se eu consigo pegar uma outra. Essa outra máquina aqui é um aplicador de nutrientes. Ele comunicou a última vez às 6h48.
Vamos ver se ele está em operação e eu consigo fazer a integração aí com vocês para conseguir mostrar essa tecnologia, né? Então, eu fiz aqui o que a gente chama de RDA, conectar uma máquina aqui em tempo real, que a gente chama de conseguir visualizar. Então, se o operador estiver na área fazendo uma aplicação, fazendo qualquer operação e ele aceitar, eu vou conseguir acessar esse monitor e ter acesso a vários dados de velocidade, de aplicação, de faixa de aplicação, de consumo, né? Então, hoje já é realidade isso, já está acontecendo, né? Então, aqui vocês podem ver que eu estou aguardando a resposta dessa máquina a essa conectividade. É aquilo que o Bruno perguntou antes, né? Dessa limitação de velocidade. Às vezes não é nenhuma questão de velocidade da internet, mas do alcance ou onde essa máquina vai estar na área. Então, a gente não vê isso como um problema, mas sim como uma limitação. Com certeza, essa tecnologia ela vai chegar para poder tornar mais fácil, né, e mais prático esse trabalho de gestão de frotas pelo cliente, ou esse trabalho de interpretação de dados, né? Eu vou ver se eu consigo conectar uma outra máquina aqui, conectar uma máquina para conseguir mostrar aí para vocês, né? Vou tentar acessar o monitor de uma outra máquina aqui para ver se eu consigo acessar. Mas através desse acesso a gente vai ter todas as informações, né? Então isso otimiza muito o nosso tempo hoje. Você não precisa mais se deslocar até na fazenda para corrigir uma falha, para fazer um diagnóstico, para poder tomar uma decisão operacional. Então, através dessa gestão de dados, a gente consegue acessar um monitor, né, e informar o cliente do que está acontecendo, às vezes até corrigir um código de erro, né, que a máquina vai enviar. Então, é bem prático, bem dinâmico e otimiza bastante aí a nossa logística, né? Vamos ver se eu consigo. Não está aceitando. Eu vou desconectar aqui. Eu vou tentar buscar uma outra. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta no decorrer dessa conectividade, né? Me pegaram meio desprevenido aqui, mas vamos tentar surpreender, mostrar um pouco da tecnologia. Pode lançar aqui que a gente vai responder. Tem uma pergunta do Michel aqui, Lucas. Em média, quando você faz um diagnóstico de fertilidade, mapas de colheita e outros dados, quais os gargalos encontrados mais frequentemente? Muito específica, muito boa essa pergunta. Obrigado, Michel, por estar participando e por estar assistindo, né? Então, quais os diagnósticos que a gente está encontrando mais nos mapas de colheita? Vocês sabem que as culturas, elas extraem e elas exportam. E essa extração e a exportação de determinados nutrientes, ela é alta, pensando em altas produtividades. Então, o que a gente está percebendo é que as réguas da adubação, elas estão mudando ao longo dos anos, elas estão evoluindo por conta das altas produtividades. Ou seja, a cultura está extraindo mais e ela está exportando mais. Então, a gente sempre preza por não usar, digamos assim, aquela poupança do solo. Eu consegui fazer uma otimização sem prejudicar o sistema, sem prejudicar o ciclo produtivo, o sistema como um todo, falando da interação solo, planta e máquina. Então,
para responder essa pergunta do Michel, eu vou olhar simplesmente as análises de solo que a gente está vendo, né? Os gargalos mais encontrados frequentemente, geralmente é potássio, né? Cálcio, magnésio em alguns casos. Como eu mostrei no material que eu apresentei, você viu também que tem algumas limitações de fósforo em algumas áreas de alto teto produtivo. Essa extração e exportação, ela ocorre em determinadas áreas do talhão, ou seja, ela não ocorre de uma forma homogênea. Existem áreas do talhão que têm zonas mais produtivas, que vai dar picos de 250 sacas de milho. Vai ter áreas que vai dar picos de 80 sacas, de 50. Então, essa área vai extrair menos, consecutivamente, ela vai deixar uma reserva menor no solo e vai ocasionar isso. Mas, assim, de uma forma específica, eu estou vendo bastante deficiência de cálcio, tá? E bastante deficiência de potássio, e em alguns casos, como eu mostrei, né, milho, cultura de milho safrinha, planta C4, extremamente responsiva a algumas adubações, estou vendo também deficiência de fósforo quando a gente avalia mapas de colheita e faz análises preditivas, né? Análises de solo direcionadas. Beleza, Michel? Bacana, Eduardo. Eu tive um probleminha aqui no áudio, mas acabei resolvendo. Peço desculpas. Bom, então Sim. vamos para a próxima pergunta. Temos aqui mais uma pergunta do Michel. Ele pergunta: você enxerga que as aplicações de nitrogênio a taxa variável poderia ajudar o produtor no momento onde a safrinha ser... Acho que, peraí, ele acabou mandando corrigida depois da pergunta aqui. Uhum. Ajudar o produtor no momento onde a área plantada tem maiores custos, seria, acho que seria na questão da taxa variável, né, para auxiliar o produtor nos custos. Tá cortando um pouquinho o áudio. Opa, tá me ouvindo? Agora sim, agora voltou. Ah, sim, não, é que ele corrigiu aqui para mim também. A pergunta. No finalzinho, se a taxa variável, né, as aplicações de nitrogênio, poderia reduzir os custos de aplicação no milho safrinha. Ou na safrinha. Com certeza. Essa tecnologia, a gente fez alguns testes já ano retrasado e ano passado, né? Aí eu vou um pouquinho mais longe, e não só pensando no índice vegetativo. Por quê? O índice de vegetação, ele é uma informação daquele momento, daquele estádio reprodutivo ou vegetativo da cultura. A gente precisa olhar um pouquinho nos retrovisores, como eu comentei antes, né? Olhar um pouquinho o histórico dessa área, conseguir um mapa de colheita, tentar entender qual que é o sistema que está implementado ali, para aí eu usar algum critério. A palavra critério, ela precisa aparecer para mim poder fazer uma taxa variável de nitrogênio. Mas agora, olhando de uma forma positiva e respondendo, com certeza vai otimizar custos, né, para a próxima safrinha, porque eu entendendo o ciclo produtivo do cliente, entendendo os objetivos de produtividade, conseguindo direcionar, digamos assim, uma taxa mais concentrada de nitrogênio em uma zona mais produtiva de um talhão, sendo cruzando mapas de colheita ou mapas de matéria orgânica, né, que tem uma correlação muito forte com essa eficiência do nitrogênio, eu acredito que não tem nenhuma otimização em taxa variável que não vai gerar isso, né? Eu mostrei um exemplo na minha palestra de uma área que a gente conseguiu uma economia absurda, mas eu posso também ter um investimento alto em uma determinada área e eu ter uma resposta muito positiva em produtividade. Então, quando falo em otimização, que é a pergunta do Michel, não se pode olhar só economia do insumo, mas também direcionar aí para uma área que eu consegui cruzar informações e que é uma área que, com certeza, analisando o solo e outros atributos, vale a pena investir e eu vou ter uma resposta aí muito positiva. Bacana, Eduardo. Aqui nós temos, né, um comentário do Luiz Carlos. Nós usamos e aprovamos, né, o JD é a ferramenta mais prática e fácil de usar.
do segmento de máquinas agrícolas e com suporte em tempo real a gestão na palma. Também, né, nós temos aqui a professora Elisângela Obrigado, agradecendo. Luiz. Obrigado por estar participando aí. O Luiz é cliente nosso, né? O Luiz é proprietário do Grupo Ciarama, então ele usa muito essa tecnologia. Estamos fazendo bastante experimentos nas fazendas, sempre tentando buscar otimizar ao máximo, né? Obrigado, Luiz, aí, por ter participado e ter dado esse feedback para nós. Muito obrigado. Também nós temos, né, a professora Elisângela Duplas, ela comenta: parabéns, Eduardo, pela excelente apresentação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição para o nosso projeto e esperamos contar mais vezes com a sua participação. Obrigado, professor Elisângela. É um prazer enorme aí estar presente, né, difundindo um pouquinho de conhecimento e poder ter esse bate-papo, né, essa troca de conhecimento, e para nós é muito importante estar interagindo aí com o meio acadêmico também. Obrigado. Bom, pessoal, aqui no chat acabou as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar no chat. Eduardo, sobre a apresentação lá dos dados, vai ser possível ou acabou dando problema? Eu estou tentando conectar aqui para poder estabelecer um visual, né, de algumas operações que estão acontecendo no período noturno. A gente sabe que estamos com um plantio um pouquinho acelerado em algumas regiões, né? Estamos aí com em torno de 70%, 80% da área plantada, então tem bastante áreas ainda com plantio trocando turnos, estabelecendo turnos noturnos, e a gente está com algumas operações noturnas. Eu estou acessando algumas contas que a gente tem a autorização do cliente para poder acessar essa máquina, né, para poder visualizar aí, trazer para vocês como que é um acesso em tempo real, como a gente comentou antes, né. Teve uma pergunta do José Luiz, você pode repetir, Lucas? Sim, o José Luiz pergunta: gostaria que você falasse a respeito dos mapas em camadas, análise de solos e mapa de colheita e NDVI. Perfeito. Sr. José Luiz, obrigado pela participação. Excelente pergunta, acredito que é a dúvida também de quem assistiu. Essa correlação é um trabalho que nós estamos fazendo muito forte em alguns clientes, né, tanto nesses projetos Fazendas do Futuro, como em clientes que têm acesso à tecnologia de uma forma geral, ou seja, que tem as máquinas conectadas, a gente consegue fazer todo esse cruzamento de dados, né? Você viu que é importante que o seu Zé Luiz ele se refere a cruzar o EDVI, cruzar o mapa de colheita, para quê? Para buscar mais parâmetros e mais informações para mim conseguir enxergar qual que é a anomalia que está acontecendo naquela área. E aí eu entro com a parte de fertilidade, digamos assim, como uma cereja do bolo, para mim conseguir realmente interpretar isso e dar uma devolutiva, se vai aplicar, qual o produto que vai aplicar, e se é realmente fertilidade que está limitando aquela área, né? Então, é muito importante esse cruzamento de informações, né? Seja do NDVI, no mapa de colheita, do mapa de altimetria. Um ponto importante, que eu até esqueci de comentar quando eu apresentei, o estado do Mato Grosso do Sul, ele tem a sua origem de solo muito diversificada, então a gente tem muito manchas de solo, né? Tem clientes que eu tenho 10% de argila em uma determinada área e tenho 60% em outra área dentro do mesmo talhão. Então, se eu não tiver bastante informação e conseguir cruzar essas plataformas, muito dificilmente eu vou descobrir qual que é o gargalo de produtividade que está acontecendo naquela área, né? Porque veja que é um desafio quando você tem uma coisa que nunca vai mudar, que é a textura de solo, né? O percentual da argila mudando tanto dentro do mesmo talhão. Então, a gente já tem experiência, né, nessa área, consegue, digamos assim, modelos matemáticos e critérios para conseguir avaliar isso, né? E estamos tendo resultados aí bem positivos para o estudo desses dados e, que nem o senhor José Luiz falou, fazer o cruzamento dessas informações, né? As camadas de fertilidade, mapas de colheita, não só de uma safra, mas de várias safras, né? Ter as máquinas otimizadas e calibradas para conseguir
trazer essa informação de uma forma assertiva e poder dar essa devolutiva. Beleza? Bacana, Eduardo. Temos a pergunta do Diego Bonilha. Ele fala, qual a importância da racionalidade da fertilização em vista da volatilidade do mercado de fertilizantes? Como podemos reduzir o risco sem comprometer tanto a produtividade? Diego, importante essa pergunta. Eu comentei antes, né, dessa parte de otimização de insumos em um ano onde o preço dos commodities subiu muito e a gente vê essa exponencialidade. Esse é um ano que nós estamos fazendo muito forte esses planejamentos de adubação junto com os nossos clientes, junto com os nossos parceiros. O Diego é um grande parceiro nosso da cidade de Laguna, tem consultoria, faz um trabalho fantástico lá. Um grande abraço, Diego, obrigado pela pergunta. Então, como reduzir risco sem comprometer a produtividade? É uma pergunta muito específica, né? Eu ia te responder olhando mais níveis críticos e histórico, né? Então, eu tenho análise solo, eu tenho níveis adequados de fertilidade e eu não estou perdendo produtividade na adubação que eu estou fazendo, eu posso dar um passo um pouquinho antes, de repente reduzir essa adubação em um ano mais difícil, né? Mas essa redução, ela não pode ser feita, digamos assim, olhando só um tocante, né? Um aspecto. Eu, com certeza, vou ter que investir em outro nutriente, ou seja, eu vou diminuir em fósforo, vou aumentar em potássio, eu vou aplicar micronutriente, eu fiz uma análise específica e determinei que eu tenho deficiência de zinco, né? E o zinco está em um nível crítico. Então, eu olharia histórico e olharia níveis críticos de determinados nutrientes, né? Cada um tem a sua regra, né? Que nem você ir em vários médicos, cada um vai ter a sua receita, o seu receituário, né? E o seu entendimento. Mas acho que eu consegui responder a pergunta do Diego. Temos conversado bastante aí, toda vez que eu vou para a Laguna, a gente troca bastante ideia aí sobre níveis, fertilidade, como a gente pode melhorar a produtividade dos clientes de consultoria do Diego lá na região. Obrigado, Diego. Bacana, Eduardo. Aí temos mais uma pergunta aqui do Michael Roney. Ele fala, boa noite, Eduardo. Gostaria de saber um pouco mais da agricultura 4.0 e qual o seu maior objetivo. Boa noite, Marco. Obrigado pela participação. O Marco é consultor estratégico de negócios da Cearama Máquinas, né? Ele reside em Naviraí. Temos feito bastante trabalhos lá na região, extraindo dados. Então, assim, a agricultura 4.0, ela vem de uma evolução, como eu fiz tópicos na minha apresentação, vem ascendendo, vem se construindo, mas nada mais é do que o estudo dos dados, as plataformas digitais e a forma como eles trazem esses dados, né? Eu acredito que o maior objetivo da agricultura 4.0 é conectar pessoas, né? Conectar propósitos, fazer uma junção de conhecimentos e extrair dados confiáveis para que o cliente, né, para que a agricultura como um todo consiga tomar decisões em cima de números. Então, na minha opinião, é bem simples, né? A agricultura 4.0, ela vem para otimizar, ela vem para conectar propósitos, conectar informações e conectar conhecimentos, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Nesse bate-papo bem informal, para poder aprender um pouco mais um com o outro. Bacana, Eduardo. Aí temos mais uma pergunta do... Não estou conseguindo conectar a máquina aqui, mas estou na tentativa aqui. Certo. Aí temos mais uma pergunta do Diego Bonilha. Ele fala sobre a recomendação de fertilizantes baseados em ambientes de produção. Qual o teu posicionamento? Aí ele complementa, né? Mapas de colheita, NDVI, textura de solo, etc. Bacana, Diego, bacana. As perguntas estão bem técnicas, né? Não esperaria nada diferente aí vindo do consultor, né? Então, assim, ambiente de produção, digamos assim, é um modelo de agricultura que iniciou nos Estados Unidos, né? Onde todo o foco do manejo de uma lavoura
ele é determinado em um ambiente de produção específico. Para criar um ambiente de produção, é necessário vários critérios, né, como eu já comentei antes, e não olhar só um isoladamente. Ou seja, eu não posso pegar um NDVI de 3 safras e ver que tem uma área do talhão que está com um NDVI muito alto e isolar essa área e tratar essa área como um ambiente de produção. Dificilmente eu vou conseguir evoluir essa área, porque não é que o NDVI não é confiável, mas sozinho ele pode ser um critério muito fraco. Então eu tenho que reunir várias camadas, que foi o que o senhor José Luiz comentou antes na sua pergunta, olhar mapa de colheita, olhar NDVI, e para mim o critério mais importante de todos para conseguir definir um ambiente de produção é olhar a textura de solo, né? Textura de solo, percentual de argila, percentual de matéria orgânica e também dar uma pincelada com algum dado climático. Qual que é o histórico de chuva naquela área, para mim conseguir definir um ambiente de produção distinto dentro de um talhão que eu vou isolar e vou tratar ele diferente. Ou seja, aquele ambiente A diferente do C, eu sei que ele não vai produzir 100 sacas de soja por hectare. Então, eu vou adubar ele, eu não vou investir nele para 100 sacas de soja por hectare, eu vou investir para 70. Aí eu tenho um ambiente de produção C, que é uma área de alto teto produtivo, uma área úmida, é uma área que tem um potencial produtivo baseado no percentual de argila alto. Eu avaliei o NDVI, está com potencial de biomassa muito bom em todas as culturas. Aí, reunindo vários critérios, eu consigo construir um ambiente de produção, né? Lembrando que existem vários ambientes de produção dentro do mesmo talhão. Então, também não posso chegar em uma fazenda, dividir ela em 10 talhões e tratar ambientes de produção diferentes somente baseado em um critério. Eu tenho que tentar olhar nos retrovisores, olhar o histórico dessas áreas e vir acompanhando. A partir aí do segundo, terceiro ano que eu consegui entender as produtividades e fertilidades, eu consigo travar aí um ambiente de produção mais assertivo para ser trabalhado. Beleza? Certo. Temos mais uma pergunta aqui do Wesley Ricardo Santino. Ele pergunta: hoje conseguimos interpolar alguns dados de outras marcas para analisar em nossa plataforma? Como você enxerga em relação à evolução desse tema, já que temos clientes que também possuem outras marcas? Wesley, obrigado pela pergunta, obrigado por ter participado e por estar participando desse bate-papo. Esse tema a gente estava debatendo hoje à tarde com um cliente, né, em uma cidade vizinha aqui. Eu acredito que sim, é possível interpolar, não usaria a palavra interpolar, né, ou seja, não tanto específico de mim conseguir cruzar um dado de outras marcas, né, falando de máquinas, a uma plataforma. Mas se o cliente tem uma outra marca que não seja de John Deere, sim, a gente consegue pegar esse dado em um pendrive, fazer uma validação dele com a nossa equipe interna, fazer uma aferição da qualidade desses dados, e se esses dados estiverem validados, estiver dentro dos parâmetros, a gente consegue sim usar outras plataformas para poder interpolar e cruzar esses dados com dados de máquinas John Deere ou até outros dados. Aqui, quando se você se refere a dados, Wesley, eu interpreto que seriam dados também. Pegar um dado de uma máquina que não que seja multimarcas e confrontar esse dado com o mapa de colheita de outra. É possível sim, mas vai depender muito da qualidade desse dado. Essa máquina foi calibrada, foi otimizada, ela teve um processo rigoroso de pré-colheita para gerar um mapa de colheita, né? Então, é isso que nos preocupa hoje e é o que nós estamos pregando para os nossos clientes. A máquina precisa ter esse processo de otimização para gerar um dado confiável. A partir daí, plataforma hoje tem muitas no mercado para a gente conseguir interpolar, que é a palavra que você usou sim. Beleza? Certo. Temos outra pergunta do Wesley. Ele fala: acredita que a evolução das análises de dados de máquinas pode ser universal no futuro? Eu acredito que sim, Wesley. Pelo que a gente está vendo e essa força da tecnologia e da conectividade, eu acredito que
essas análises de dados, elas vão conseguir se comunicar. Quando você escreve universal, eu entendo assim, que vai existir uma integração, né? Inclusive, a nossa própria plataforma Operation Center, ela já tem parcerias com outras marcas, integrações, né? Para quê? Para que o cliente ele se sinta mais confortável em ter acesso a outras informações específicas de outras máquinas, mas utiliza a plataforma Operation Center da John Deere para poder interpolar, fazer o estudo e fazer o armazenamento desses dados, né? Então, eu acredito que tudo caminha para isso, né? Só que a gente sabe que existem sistemas que eles não se dão as mãos, pelo menos no primeiro momento. Então, a gente precisa aguardar esses planos futuros, né, e fazer o melhor com aquilo que a gente tem, beleza? Certo. Temos Eu mais uma conectei pergunta. 3 máquinas aqui, Lucas, mas não, ainda nenhuma está dando a devolutiva, mas vamos tentando aqui, tranquilo? Ok. Temos mais uma pergunta do Diego Bonilho. Ele fala: levando em consideração esta modernização da agricultura, como a assistência técnica a campo pode contribuir com este avanço? Bacana, Diego. É muito importante, né, nessa modernização e a parte da assistência técnica, né? Aquilo que eu falei da gente fazer o melhor com aquilo que a gente tem, mas não esquecer do arroz com feijão, de fazer o básico bem feito. Então, como a gente atua no setor de tecnologia, as parcerias são muito importantes, ou seja, cada profissional vai fazer o seu melhor diante daquilo que a expertise levou ao conhecimento que ele tem. Então, a assistência técnica, de uma forma ampla, ela consegue dar um olhar na fazenda hoje que a gente não tem. A nossa expertise é a máquina, é dados, é interpretação. Estamos atuando no ciclo completo do cliente, né, no ciclo completo da agricultura de precisão, mas precisamos sim da assistência técnica de empresas de consultoria perto da gente para conseguir dar um olhar um pouco mais crítico para o todo, né, e não somente em algumas etapas. Então, eu vejo primordial, né, essa assistência técnica que está sendo feita por empresas, por profissionais, para conseguir trazer monitoramento de pragas, doenças, trazer mais informações que hoje as máquinas ainda não conseguem, né? Ainda não temos sensores embarcados que nos trazem. Já tem vários projetos em andamento, mas tudo isso está em construção. Luiz Carlos, qual o maior desafio para a adoção dessa tecnologia no campo? Essa pergunta, Luiz, ela me faz lembrar dos projetos que nós iniciamos lá atrás, né, de como foi a implementação, né, na sua fazenda. Então, eu usaria a palavra desafio voltado às pessoas, né? Uma coisa que a gente preza muito é focar no operador, é focar na pessoa, em quem está trabalhando, né, em turnos dobrados, que nem eu estou tentando acessar uma máquina agora em tempo real para trazer esses dados com qualidade para nós. Então, a tecnologia, a plataforma, ela não está pronta porque ela precisa ser implementada. E uma coisa que a gente faz muito e preza muito, tanto na empresa quanto em outras parcerias, é começar pelas pessoas, levar essa tecnologia para as pessoas, para os operadores, de uma forma fácil, intuitiva, né, e mostrar o quanto ela vai ser benéfica na condução daquela máquina, na otimização, na interpretação desses dados, que são muito importantes para uma gestão financeira, para uma gestão futura, para uma visão de longo prazo, né, falando como o cliente. Então, o maior desafio é a implementação dessa tecnologia e focar nas pessoas, começar na ponta, e não começar, digamos assim, implementando a agricultura 4.0 de cima para baixo, mas começar lá na ponta, lá na máquina, lá no operador, ensinar, né, levar essa difusão de conhecimento de uma forma simples, conseguir se conectar com as pessoas, hoje é o maior desafio, mas graças a Deus aí, com o trabalho e com a experiência de todos os profissionais, né, dessa parte, nós estamos no caminho certo e
estamos conseguindo bastante resultados positivos. Certo, Eduardo, bacana. Bom, pessoal, nós vamos encerrar agora aqui as perguntas, né, devido ao horário, que acabou passando um pouquinho. Bom, Eduardo, mais uma vez eu agradeço, né, pela sua excelente apresentação e também, claro, né, pelo aceite do convite. Também agradeço aos nossos participantes, né, que ficaram conosco até o final. Eduardo, tem mais alguma consideração? Eu gostaria de agradecer a todo o pessoal que participou, as perguntas que foram lançadas, perguntas bem técnicas. Acredito que tem atendido a expectativa. Agradecer a equipe da Fertimais, agradecer a parceria da Yara aí nos trabalhos de campo que a gente está desenvolvendo, nas orientações, nas discussões, nos telefonemas aí fora de hora, tudo com o mesmo objetivo, né? Buscar maior rentabilidade, desempenhar um trabalho bem feito, um trabalho que vai extrair dados confiáveis para que a gente consiga levar ao cliente uma coisa fundamentada, né? Uma coisa confiável para que ele consiga tomar decisão. Agradecer você pelo apoio, agradecer a professora Elisângela do Paz, agradecer a minha equipe, né, que também está assistindo, e todo o pessoal aí que me suportou aí para que a gente conseguisse fazer um bate-papo aí prático, simples e bastante conexão aí entre os profissionais. Certo. Então, pessoal, uma boa noite a todos e até a próxima. Uma boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.